Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês passaram de ontem pra hoje? Eu estou igual. Brincadeiras à parte, tá? Eu tô gravando os dois vídeos no mesmo dia, tá? Vamos agora pra propagação de calor, que tá lá no capítulo 7. Gente, esse conteúdo, assim, a física tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? Com o nosso cotidiano, com a natureza mesmo, né? À toa que ela é uma ciência da natureza. Mas esse conteúdo, ele é muito dia a dia. Então, à medida que você for observando, for analisando os processos, você vai perceber e falar assim, nossa, às vezes a gente nem pensava por que daquela situação, a gente nem pensa por que a gente usa, por exemplo, uma caixinha de isopor para conservar a bebida fria ou alguma coisa quente, né, natural na temperatura que ela tá, morninha ali, ou para não aquecer, não superaquecer. Por que a marmitinha é de isopor ou de alumínio? Por que a gente tem, por exemplo, cabo de plástico ou de madeira na maioria das panelas, ou quando o cabo é de metal ele tem uns buracos, uns furinhos. Por que disso? É tudo tão comum, né? Tá no nosso cotidiano, tá no nosso dia a dia, a gente usa bastante geladeira, congelador, tá tão assim comum ar-condicionado. O que tem a ver com a física? Vamos lá. Para começar, para introduzir esse conteúdo, a gente vai falar sobre o fluxo de calor. Fluxo de calor é quantidade de calor por intervalo de tempo, tá? Quantidade de calor a gente sabe que é dado pra gente em caloria ou joule, tá? Aqui a gente usa mais o joule do que a caloria, mas pode ser em caloria também, tá? Joule por segundo ou pode ser caloria por segundo. E aqui, quando for joule por segundo, o fluxo de calor vai ser dado em watt, tá? Watt mesmo, aquele de watt de potência, que a gente vai ver também no ano seguinte. Isso aqui, gente, é uma letrinha grega, uma bolinha cortada retinho, né, na vertical. É uma letrinha grega que se chama sigma, tá bom? Só pra saber. Então, tem duas formas de calcular o fluxo de calor. Ou essa quantidade de calor por intervalo de tempo, que é a mais simples, ou essa outra. Ai, meu Deus, não, calma. K é uma constante. Essa constante, como o nome já diz, ela é constante para cada substância, para cada objeto, para cada coisa que a gente estiver analisando, tá? Vai vir pra gente, você não tem que adivinhar, não tem que descobrir nada. O A é a área do objeto que a gente está analisando. Delta teta é a variação de temperatura. E o E é a espessura. Isso mesmo, a largura ali do objeto. Eu poderia falar assim, ó. Qual é o fluxo de calor que está atravessando essa parede? Aqui a temperatura é ambiente, mas vamos supor que ali dentro ou aqui fora seja uma câmara fria, né? Então, um local fechado, está funcionando como se fosse um congelador. Qual o fluxo de calor que atravessa essa parede? Eu tenho a constante do material de que é feita a parede, eu vou ter a área de contato, né? Então, eu vou, por exemplo, essa porção aqui, ó, do tamanho desse quadro, mais ou menos 1 metro, 90 centímetros por aí, por uns 60 ou 70, mais ou menos. Então, eu vou calcular a área, vamos supor que seja 90 por 70, multiplico e eu tenho a área. Variação de temperatura, a temperatura tá passando de, vamos supor que lá dentro esteja a menos 10, tá passando de menos 10 para 30, tá? Então, tá variando o quê? 40 graus. E a espessura? Qual a espessura da parede? Uns 15 centímetros, por exemplo. Então, eu vou colocar essas informações aqui e calcular o fluxo de calor. E aí, no finalzinho, ele vai ser dado pra gente em watt. Mas depois a gente faz exemplos, tá bom? Aí, a gente tem, pessoal, 3 processos de propagação de calor. 3 processos, 3 formas de propagar o calor. O primeiro processo é o processo de condução
térmica. Esse processo de condução é aquele que o calor vai passando molécula a molécula até atingir toda a superfície. Por exemplo, eu pego um ferrinho, uma barrinha de metal, e aí coloco ali no fogo e vou esperar esquentar. Não tem o que fazer, né? Vou colocar lá. O que vai acontecer? Vou acabar queimando minha mão se eu não soltar a barra, né? Ou se eu não estiver usando uma luva ou segurando com tecido. A chama do fogo vai passando o calor molécula a molécula da barrinha de ferro até aquecer todo ele, toda essa extensão do ferro, tá bom? E a gente sabe que o calor naturalmente, espontaneamente, ele passa do corpo de maior para menor temperatura. Tem a forma forçada, tá? De fazer o contrário, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, que é a questão do congelador, tá? Mas o calor, ele passa espontaneamente do corpo de maior temperatura pro de menor. Então, o que acontece? O fogo vai ceder calor para a barrinha, que estava a temperatura mais baixa, e ela vai se aquecer. Então, o processo de condução térmica é aquela que tem um contato, tá? Então vai movimentando, vai movimentando o calor. O calor a gente sabe que é energia em trânsito, energia em movimento. Vai movimentando, nesse exemplo que a gente está dando aqui da barra, molécula a molécula, tá? Até aquecer a barra toda, tá bom? O próximo processo... pessoal, tem um exercício resolvido aqui da condução. Eu vou fazer com vocês antes da gente passar pro próximo processo. É o R38, que diz assim: quantas calorias são transmitidas por metro quadrado de um cobertor de 2,5 centímetros de espessura durante 1 hora, estando a pele a 33 graus Celsius e o ambiente a 0. O coeficiente de condutibilidade térmica do cobertor é 0,00008 calorias por segundo vezes centímetro vezes grau Celsius. Eu vou anotar as informações, que já que é uma coisa que a gente não tem hábito ainda de trabalhar, então é melhor a gente anotar. Quantas calorias são transmitidas por metro? Então eu tenho uma área por metro quadrado, tá? Não terminei de ler. Por metro quadrado de um cobertor de espessura 2,5 centímetros. Ó, já deu choque aqui de unidade. Um tá em metro quadrado, outro tá em centímetro. A temperatura da pele é 33 e o ambiente 0. Então, tem uma variação de temperatura, delta teta, de 33. O coeficiente condutibilidade, a constante, o K, é 0,408 caloria por segundo vezes centímetro vezes grau Celsius. E eu quero a quantidade de calor. Eu quero só a quantidade de calor. Que ele quer a quantidade de calor para 1 hora. Então, depois que a gente achar o sigma, que é o fluxo, que é a quantidade de calor por tempo, a gente vai lá e substitui para achar só a quantidade de calor, tá bom? Então, o que acontece? A constante está em caloria por segundo vezes centímetro vezes grau Celsius. Se ela está em caloria por segundo, a nossa quantidade de calor vai vir em caloria, tá? Na verdade, o fluxo de calor, o sigma, vai vir em caloria por segundo, tá? As unidades de distância, de comprimento, tem que estar em centímetro. A temperatura tem grau Celsius, ok. Então, a espessura tá ok, eu tenho que transformar metro quadrado para centímetro. Então, eu tenho que me ligar em uma coisa. Lá na tabelinha, metro, decímetro, centímetro. Eu vou caminhar 2 casas. Se fosse só metro, decímetro, centímetro, era vezes 10, vezes 10, vezes 100. Só que é metro quadrado. Quando eu tô
caminhando em casas que representam área, eu vou multiplicar vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado. É 10 ao quadrado para cada casinha de área. Então, eu vou multiplicar por 10 à quarta. Então, isso aqui é o mesmo que 10 à quarta centímetros quadrados. Então, o fluxo vai ser K vezes A vezes delta θ sobre o E, que é a espessura. Então, o fluxo de calor vai ser a constante, que é... Você pode colocar em potência de base 10, notação científica, se você quiser, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 8 vezes 10 a menos 5. Ou pode deixar assim. Em casa, você pode usar calculadora, não tem problema nenhum, tá? Na prova aqui não. Vezes 10 à quarta, vezes a variação de temperatura, que é 33, e dividido pela espessura, que é de 2,5. Desenvolvendo tudo isso daqui, a gente vai ter 10,56, o fluxo de calor, 10,56 calorias por segundo. Aí eu vou pôr naquela outra formulazinha do fluxo de calor, porque eu quero a quantidade de calor, tá? Então, o fluxo é 10,56, a quantidade de calor é o que eu não sei. E o tempo, ele deu um tempo aqui de... pediu 1 hora. 1 hora são 3.600 segundos, porque aqui está em caloria por segundo. O tempo tem que estar em segundo. Então, a quantidade de calor lá no final vai ser de 38.016 calorias. Tá vendo que não é difícil, pessoal? Que a gente usou as duas fórmulas. Outra coisa que você poderia fazer, ao invés de calcular o sigma para depois substituir, você já poderia colocar Q por delta T aqui, que aí você ia fazer uma conta só. Multiplicar cruzado, organizar tudinho. Mas se você achar muito confuso fazer direto, faz uma, depois faz a outra, tá bom? Então, a gente vai para o segundo processo de propagação de calor. Pessoal, antes da gente começar a falar da convecção, mais uma observaçãozinha sobre a condução. Lá na página 143, também na 144, tá falando da aplicação da condução térmica. Então, a condução no nosso dia a dia. Por exemplo, aquela questão do cabo da panela que eu te falei. Então, o calor tá conduzindo pelo metal da panela, mas no plástico e na madeira, que são isolantes, ele vai mais devagarzinho, tá? Então, o isolante tem essa capacidade de se manter a temperatura que ele tá. A questão do isolante, às vezes a gente fala assim, a caixa de isopor, ela não gela nada. O isopor é um isolante, então ele impede as trocas de calor. Não impede totalmente, é óbvio, né? Mas ele diminui as trocas de calor, tá bom? Então, o cabo da panela de plástico ou de madeira diminui, ele isola essa troca de calor, ele faz com que ela aconteça mais lentamente. É óbvio que chega um ponto que esquenta sim, tá? Mas não tanto quanto o metal. Ah, mas eu tenho panela, eu tenho também panela que o cabo é metálico, tá? Isso não é muito bom, tá bom? Mas assim, às vezes ele é metálico, mas ele tem só uma curvinha, tem um buraquinho no meio para circular o ar e não esquentar tanto, mas acaba que esquenta bem mais do que o plástico ou a madeira. A gente tem também o isolamento das caixas térmicas ou caixas de isopor. Você coloca alguma coisa fria lá, ela vai impedir essa troca de calor com o meio ambiente, que o ambiente ceda calor para aquele material que está gelado lá dentro, que a gente não quer que suba tanto a temperatura a ponto de se perder, né? Ou ainda uma coisa mais quentinha, que a gente não quer que ceda calor para o ambiente para esfriar, por exemplo, uma marmita, né? Uma refeição que você não quer comer fria, né? A gente tem também dois fenômenos muito interessantes, que é a questão dos iglus. Eles são construídos com blocos de gelo ou neve. O que acontece? É preferível que se construa com a neve compactada ao invés do gelo. Por quê? Porque a neve, ela tem um arzinho ali no meio, tem as camadinhas. Enquanto você está fazendo o bloco, você tem entre os espacinhos ali, tem ar, tá? E o ar, ele é um isolante térmico.
Já viu, assim, não é da nossa realidade, né? Construção de iglu, a gente não tá num lugar nem tão frio nem pra ver neve, né? Quanto mais pra construir iglu. Mas passarinho, todo mundo já viu um passarinho assim meio que inchadinho? Parece que ele deixa as penas mais assim eriçadas. O que acontece? Quando tá frio, ele faz isso pra quê? Pra ficar ar ali naquela região. Como o ar é um isolante, vai impedir ou vai diminuir a perda de calor dele, do corpo dele, pro ambiente. Então ele tá se conservando um pouco mais aquecido, tá bom? Tem também a questão da... tem até uma perguntinha aí. Por que a serragem é melhor isolante térmico do que a madeira? Por conta do ar ali no meio. Por conta do ar ser um isolante, tá bom? O próximo processo é o processo de convecção. A convecção é o movimento dos fluidos. O que são fluidos? Líquidos e gases, tá bom? Então, os fluidos são os líquidos e gases, tem aquela movimentação. Quando você coloca água para ferver, por exemplo, faz aquele movimento de subida e descida, tá? O menos denso sobe, o mais denso desce, tá bom? Esse é o processo de convecção, acontece também na geladeira, ar-condicionado. Por que o ar-condicionado é colocado em cima? Porque o ar frio desce, que ele é mais denso, mais pesado, e o ar quente sobe, tá? Então não é viável, não é interessante a gente colocar o ar-condicionado na parte posterior, na parte de baixo, porque o ar frio vai descer. Então se o ar frio vai descer, vai ficar gelado ali só na parte de baixo, tá bom?